tarde agora a todas e a todos. Eu gostaria muito de agradecer o convite. Para mim, assim, é absolutamente maravilhoso estar aqui. Ouvir a palestra que eu ouvi agora de manhã e estar do lado de tantos companheiros e companheiras que estão aí nessa luta. A doutora Alessandra que diz, mas eu acho que é o contrário, você que é minha ídola. Eu quero aproveitar aqui, além dos agradecimentos, dizer para vocês que, primeiramente, então, fora Temer. Isso. E dizer também que não adianta a gente fazer simplesmente uma eleição para novo presidente, seja direta ou indireta. Nós temos que fazer eleições gerais, porque as pessoas estão todas contaminadas e vendidas. E, em terceiro lugar, lembrar a todos vocês que o poder emana do povo e que, em nome do povo, é que deve ser exercido, como lembrou aqui o padre Paulo no início dessa manhã. E se é assim, e se todos os deputados, se todos os senadores, se todos os governantes foram financiados pelo poder econômico, na verdade, eles não têm nenhuma legitimidade frente ao nosso artigo 1º para fazer o que estão fazendo. E dizem ainda que, além de fazerem, de continuarem fazendo, só vão sair se estiverem mortos. Ok. Que assim seja. O que me deram aqui para conversar um pouco com vocês é sobre o movimento sindical frente ao negociado sobre o legislado. Eu gostaria de dizer que esses 201 artigos que estão sendo alterados na consolidação das leis do trabalho são 201 artigos. Todos eles, desde o artigo 2º, parágrafo 2º, que trata das relações de trabalho, das relações de emprego e do grupo econômico, afetam a organização sindical. Mas, pegando um gancho aqui no que o nosso querido e amado professor Ricardo Antunes colocou, nós temos que saber, quando vamos analisar qualquer questão posta, seja dentro da sociologia, dentro da filosofia ou dentro do direito, e principalmente do direito, que o direito ele é muito contaminado pela política, pelo econômico, não é? Ele é reflexo disso. Direito é exercício de poder, e é um poder onde dois comandam o que milhões devem fazer, e a gente acaba acreditando que o direito existe, que justiça existe, e nada disso existe, descem daí. Eu sei que tem estudantes aqui que vão estar, assim, indignados com o que eu estou dizendo, mas mais tarde vocês vão me dar razão. Na verdade, o direito é uma maneira de controle da sociedade, é o exercício pleno do poder. E nós temos hoje todas as nossas entidades republicanas contaminadas pelo poder. Qual poder? Econômico, através do capitalismo, ou seja, que é um sistema que antes foi obrigado a ter uma visão social, ou seja, dizer que o pobre também tem algum direito, e que agora ele não se vê mais obrigado a isso. Por que eu estou dizendo que ele não se vê mais obrigado a isso? Porque o que aconteceu na nossa história, e a história é mundial, mas eu vou me focar um pouco mais no Brasil, é que entre as décadas de, vamos colocar, a década de 10 até a década de 50, 60, o movimento dos trabalhadores foi muito forte, foi muito grande. Tivemos greves gerais, tivemos ocupações, tivemos destruição de aparelhos de empresas, tivemos depredações, tivemos sabotagem, ou seja, uma luta muito grande da classe trabalhadora contra a classe burguesa. Agora, essa luta e essas depredações, o que a mídia chama de vandalismo, na verdade era o quê? Defesa do direito à vida. Uma coisa é você quebrar uma vidraça de um Congresso Nacional, outra coisa é você tirar a vida da pessoa porque está explorando no trabalho. Então, nós temos que começar a medir o que é vandalismo. Vandalismo é a gente não ter saúde pública, a gente não ter educação,
Não é? Isso é vandalismo. O vandalismo não é quebrar simplesmente uma vidraça ou invadir um banco. Porque, como diz o Ricardo Antunes aqui, é o poder econômico, principalmente dos bancos, que estão nos levando a toda essa tragédia. Mas nós, nessas décadas, estávamos lutando, não só por jornada de 8 horas, não só por proteção ao trabalho da mulher, proteção ao trabalho do menor, não só por uma remuneração fixa. A gente lutava contra o sistema capitalista. A gente lutava por um outro modelo de Estado, um outro modelo de mundo, que na época era o socialismo, que também, como o Ricardo Antunes diz aqui, não é o que teve na China, o que tem em Cuba, não é. Nós tivemos uma experiência de socialismo por muito pouco tempo, porque logo depois que Lenin morre e que Stalin assume o poder, a coisa desandou e virou, no meu entendimento, data vênia de todos os que estão aqui que pensam diferente, mas virou uma ditadura onde não se tinha liberdade e onde se fechou, né, o mundo se fechou em torno de um único ditador. Bom, mas então estávamos aqui no Brasil lutando para que a gente tivesse um mundo melhor, além das condições. É o que o Márcio Túlio Viana chama de condições históricas, de condições imediatas. As imediatas, né, imediatas são as condições de trabalho. As imediatas são as condições históricas. Nós acabamos por nos sentir, naquele período no Brasil, uma classe trabalhadora, onde todos nós que vivemos do trabalho e não exploramos o trabalho alheio, nos sentíamos classe. Nessa luta, tínhamos duas correntes principais dentro do movimento sindical: a corrente revolucionária e a corrente reformista, social-democrata. Quando o sistema capitalista viu que ele estava por perder o poder e que o socialismo já tinha vencido em 17 na Rússia e estava estabelecendo a União Soviética, que existia a possibilidade realmente de ele perder o poder, ele resolveu dizer o seguinte: eu vou dar apoio aos trabalhadores que estiverem organizados nas correntes sociais democratas e vou trazê-los para o mundo do direito, eu vou trazê-los para o Estado, desde que o sindicalismo revolucionário seja extirpado. Isso aconteceu no Brasil entre a década de 30 e 43. A opção foi o sindicalismo reformista, que aceita que o sistema capitalista continue vigindo, que aceita que a gente vai trabalhar um direito que dê direitos mínimos. Esse eu vou apoiar. Isso se chamou Pacto Fordista, ou o que alguns estão ouvindo dizer ultimamente, que acabou o Pacto Social. Não teria condições de ter dado certo esse pacto social se o movimento da classe trabalhadora, seja os movimentos organizados, os sindicais, não estivessem cooperados, sido parceiros do capitalismo. Nós, classe trabalhadora, já não aguentávamos mais as crises que o capital inventa, que ele tem. Não aguentávamos mais a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e resolvemos que também queríamos, junto com o capital, paz. Vamos viver em paz. E como que se vive em paz? Capital e trabalho têm que se juntar. E foi isso que nós fizemos, um pacto fordista, um pacto social entre classe trabalhadora e capital. Mas qual era o pressuposto desse pacto? O pressuposto era que os direitos mínimos seriam garantidos em lei e que os movimentos sindicais, os sindicatos, teriam o poder de fazer greve, de reivindicar, de fazer negociação coletiva para aumentar o patamar de direitos que estava no direito mínimo básico, que era a lei. Então, a CLT sempre representou o patamar mínimo de direitos até a Constituição de 88 e a greve, o direito de greve livre, o direito de organização sindical
e o direito de negociação coletiva passaram a ser instrumentos desse sindicalismo, desse sistema social que é o estado do bem-estar social. Nós acabamos que deixamos, durante todos esses anos, de 1940 para cá, de lutar por um mundo melhor. E nos acostumamos. E mais, essas pessoas, o capitalismo, ele não fica quieto, ele não fica parado esperando, ai que bom, estamos em paz. Não. Ele sempre teve em mente o retorno ao que ele queria, ou seja, a nenhum direito, ao que existia antes, ao capital liberal. Ok? Então, ele esperava o momento certo para voltar, para ter essa escravidão e essa servidão, porque isso gera lucro, e lucro é do que vive o sistema capitalista, e quanto mais para eles, ainda é pouco. O que surgiu e aconteceu nesse movimento? A classe trabalhadora, então, com as suas direções, se acostumou com o sistema capitalista e parou de lutar contra o socialismo. E mais, através do direito, eles dividiram todos os trabalhadores em categorias. Então, nós temos hoje uma categoria que representa os trabalhadores assim, outra categoria que são daquela. E toda categoria vinculada ao que a empresa empregadora funciona. Ou seja, se a empresa é metalúrgica, o trabalhador vai ser metalúrgico. Se a empresa é da saúde, o trabalhador vai ser da saúde. Uma vinculação estreita com as empresas, exatamente para ter todo o controle a essas organizações no interior das empresas, no interior da fábrica. Esse tripé, vamos dizer, essa tríade, que é do princípio da proteção, que é o Estado legislando garantias mínimas, CLT, a negociação coletiva como meio de aumentar as conquistas e a garantia sempre de uma vida melhor para a classe trabalhadora. E o direito de greve, que são, então, as técnicas do princípio da proteção, todo doutrinador diz isso, não sou eu que estou dizendo, ela foi trazida para dentro do controle do sistema capitalista. Os sindicatos também. Então, os sindicatos deixaram de ser aquelas entidades que lutavam contra o sistema para estar dentro do sistema e a serviço do sistema. 5 minutos, meu Deus. É 5 minutos que eu falei ou 5 minutos que faltam? Nesse ínter, gente, nossa, eu vou deixar escrito para vocês, quem tiver, quiser depois pega. Então, nessa opção, eles estratificaram a sociedade, nós viramos classe média, média, classe média baixa, classe média alta, não nos sentimos mais classe trabalhadora, tanto que quando tem greve dos rodoviários, nós aqui ficamos furiosos, porque o trânsito está ruim, não consigo chegar na escola, não consigo isso. Quando tem greve do pessoal da saúde, o que é que a gente faz? Ai, que absurdo, onde já se viu, não pode, não pode. Por quê? Porque nós deixamos de ter um sentimento de solidariedade, deixamos de nos sentir classe trabalhadora, a gente está se achando. E agora o capital está nos colocando no lugar que nós sempre estivemos e que a gente não sabia que estava. Ou seja, em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Os sindicatos, que são hoje, dentro da legislação trabalhista e dentro da estrutura, são instrumentos do capital, acabaram por se convencer de que o grande negócio era a negociação coletiva. E nós sabemos. Quem é que sabe fazer um bom negócio? Quem é que faz um bom negócio? É claro que é o sistema capitalista, é claro que são as empresas. Sindicato não sabe fazer negociação nenhuma. E nem tem capacidade, nem tem possibilidade de fazer. Porque numa boa negociação, e eu estou nela há 38 anos, a gente só tira do patrão o que ele quer. A gente não tira dele o que ele não quer. E assim mesmo, a gente tira dele o que ele quer, o que ele pode, com greve e mobilização. Só que a partir de agora, acabou. Nesses 2, 3 minutos que me restam, eu só posso dizer para vocês que é terra arrasada. Acabou. A nossa organização sindical é feita, e aí nós tivemos uma grande negociação no Brasil, pelo movimento sindical, que foi a Carta de 88, e que nós temos que defender a unhas e dentes.
porque ela representou um fôlego, porque na década de 70, o sistema capitalista queria romper esse pacto social, mas nós não deixamos aqui no Brasil. Nós colocamos todos os direitos sociais, através da organização dos movimentos sindicais, na Constituição. E eles não deixaram essa Constituição valer. Nós não tivemos até agora efetividade dos direitos sociais que nós conquistamos na negociação e colocamos na Carta de 88. E eles vieram fazendo isso, e durante esse período foram controlando e comprando juízes, legisladores e executivo. Eu também sou crítica ao governo do PT, ao governo do Lula, porque ele poderia ter feito diferente. Ele prometeu fazer diferente e não fez. Ele legislou, ele governou para banco. Lembrem do PROER? Ele governou para a burguesia e fez várias leis que flexibilizaram os direitos dos trabalhadores. Então, eu não estou aqui nem defendendo, nem a favor, nem contra, mas eu estou dizendo que o sistema acabou cooptando todo mundo, inclusive o PT, que tinha uma outra proposta. E dentro disso, o que o sistema capitalista vê? Bom, eu estou bem. Eu tenho uma organização sindical que é sistema confederativo, eu tenho divisão dos sindicatos por categoria, eu tenho unicidade sindical, que não existe, mas é uma interpretação jurisprudencial. E nesse aspecto, existe um trabalho maravilhoso que eu estou orientando todos os sindicatos que a gente dá assessoria a ler as assessorias jurídicas, a entenderem, porque é um trabalho de um professor aqui da escola Dom Helder, que diz e prova com todas as letras que existe liberdade e autonomia e que essa interpretação jurisprudencial é, inclusive, contrária ao que o Supremo já havia dito na década de 90. Então, nós vamos ter agora, e aliás, o nome desse professor é Bruno Azan. Aliás, meu filho amado e querido. Bom, feito esse parênteses, não é? O que a gente percebe é que nessa organização sindical, do jeito que existe hoje, com a terceirização, com o trabalho intermitente, com o autônomo, porque agora o trabalho autônomo não vai gerar vínculo. Então, todo mundo pode ser contratado como PJ, como autônomo. Ou com trabalho remoto. Qual é a categoria que cada sindicato vai representar? Nenhuma. Não existe. O Sindicato dos Metalúrgicos, por exemplo, que tem o Gilberto Antônio Gomes aqui na mesa, ele representa trabalhadores nas indústrias metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico. Todos eles vão estar intermitentes, vão estar terceirizados, vão estar em trabalho remoto, porque a empresa agora não precisa ter empregado. E um detalhe que a gente ainda tem que pensar, porque tudo que eu trouxe aqui é para pensar. Os sindicatos no Brasil só representam quem tem carteira assinada. Eles não representam efetivamente a grande massa dos trabalhadores brasileiros que não têm carteira assinada, que estão em trabalho ilegal, porque eles dizem que o trabalho é informal. Informal nada, é ilegal. Porque o que a gente tem de problema hoje no judiciário trabalhista, essas milhares de ações, não é porque trabalhador gosta de entrar na justiça ou porque advogado resolve fazer dinheiro com o direito do trabalhador. É porque patrão nunca cumpriu nesse país os direitos mínimos da classe trabalhadora. E nós temos um problema muito sério, uma contradição entre o que tem a Constituição, que é o Estado Democrático de Direito, que são os direitos humanos e sociais, e um governo e uma estrutura política, e eu estou dizendo política judiciária, tempo encerrado, judiciário, executivo e legislativo, voltado para o neoliberalismo. É terra arrasada. E outra coisa, não adianta a gente ficar aqui discutindo ou vendo uma maneira de evitar isso ou de fazer o capitalismo fazer acordinho com a gente de novo. Eles romperam o pacto social. Presta atenção, vamos criar vergonha na nossa cara. Não tem como. Ou fazer uma revolução
Ou não tem jeito? Obrigada. A participação da doutora Ellen Azan. Em seguida, passamos a palavra à presidente da Central Única dos Trabalhadores em Minas Gerais, Beatriz Cerqueira. Gente, na minha terra é bom dia até a gente almoçar. Então, bom dia. Eu, em 10 minutos, é impossível dizer tudo que a gente tem para o debate, então algumas breves contribuições. Meu nome é Beatriz, eu sou professora da Educação Básica há 21 anos, então professora da rede pública, é toda a minha experiência aí de vida, de trabalho, que eu comecei, acho que como todos nós, né, que precisamos começamos desde sendo muito nova. Eu quero trazer algumas contribuições, sem o rigor aí de uma apresentação completa. Mas antes disso, eu quero fazer uma referência a todos os feridos. Nós temos 2 aqui de Minas Gerais, do dia 24 de maio. Um companheiro que estava na delegação da UGT, que continua internado, e um estudante de São João del Rei. Quero dizer para vocês que nada é pacífico, porque quando o trabalhador sai à rua, a polícia sai para atirar. A ordem é sempre atirar em trabalhador que se organiza. Nós poderíamos ter ido a Brasília com flores numa mão e com lenços brancos na outra mão. Teríamos recebido as mesmas bombas, teríamos recebido as mesmas balas, porque nós não estamos numa democracia, nós estamos enfrentando uma ruptura democrática. Faz parte do sistema nos vigiar e nos controlar. As assembleias da categoria que eu faço parte, que é a educação, nós, no decorrer dos anos, já passamos a identificar os P2 que estão no meio de nós, que seguram as bandeiras com mais convicção do que nós mesmos muitas vezes. Então, existe um sistema herdado da ditadura militar de controle e de estar no nosso ambiente de forma infiltrada. Quem quiser saber um exemplo, é só fazer a pesquisa do flagrante que nós demos no serviço de P2 em 2011, durante a nossa greve de 112 dias, porque nós éramos monitorados, telefones gravados, nossos carros, nossa sede, e nós fizemos um flagrante que conseguimos denunciar isso à imprensa. A Justiça Militar, um inquérito, fez a verificação e disse sim, é verdade. A gente monitora sim, por isso, e continuaremos o monitoramento. Então, é real essa questão do Estado querer fazer esse processo de controle. Então, eu queria primeiro lembrar daqueles feridos que foram dezenas, que foram centenas, não apenas aqueles que foram hospitalizados. Até hoje eu encontro professora com hematomas de balas de borracha que levou, porque é as pessoas com quem eu tenho mais contato e que eu ainda descubro que foram feridas no dia 24. Mas fica o recado que dia 30 de junho nós não estaremos de volta a Brasília, mas nós estaremos de volta com uma mobilização de greve geral em todo o país. Eu quero trazer alguns elementos do momento em que nós discutimos esse negociado sobre o legislado, porque acho que o professor, na mesa anterior, disse uma questão muito importante. Fundamental a gente entender a realidade que nós estamos vivendo. E, principalmente, eu vejo muitos jovens que estão aqui, que são seduzidos por essa ideia de que agora eu faço o meu trabalho, eu negocio as minhas condições, é um novo mundo moderno e, portanto, que bom que está se modernizando. Nós estamos enfrentando isso, professor. Nem todos compreenderam o que é a reforma trabalhista e o que será para o seu futuro. E o meu medo é que as pessoas compreendam quando não será mais possível impedir, porque nós corremos
corremos o risco de uma aprovação da reforma trabalhista. Eu quero lembrar que 29 deputados federais, que eu não vou citar o nome deles agora, que eu não vou gastar o meu tempo com eles, porque eles não merecem, embora tenham que ser denunciados, 29 deputados federais mineiros aprovaram a reforma trabalhista na Câmara dos Deputados, gente. Nós estamos falando de uma reforma que está para aprovação no Senado. Se alguém acha que algum senador mineiro tem chance de ser convencido a não votar na reforma trabalhista, eu desejo boa sorte. Eu acho que nós, mineiros, precisamos ter vergonha na cara e aprender a eleger senadores que representem Minas Gerais, não aquilo que está lá, né? Mas hoje, enquanto nós estamos aqui, os representantes das centrais sindicais foram impedidos de entrar na Comissão de Assuntos Econômicos, que estava debatendo a reforma trabalhista, em que tem o negociado prevalecer sobre o legislado. E a proposta é que não se apresente relatório em comissão para evitar o debate na sociedade, mas que o relatório vá direto para o plenário, de forma a encurtar todo um processo de debate que nós poderíamos fazer o enfrentamento. Mas como eu disse, estamos numa ruptura democrática, e nessa ruptura democrática as regras, elas não valem. Acho que é importante a gente ter essa clareza. As regras valem para a gente entrar com flores em Brasília, mas as regras não valem quando eles devolvem as flores com os tiros que nós levamos em Brasília e todos os gases que estão cada vez mais sofisticados. Acho que a gente está quase com saudade do gás de pimenta, porque não é isso que eles jogam na gente mais não, é outras coisas. Bem, eu quero primeiro trazer, então, um contexto, nos 5 minutos que me restam, trazer um contexto das relações de trabalho que nós estamos vivendo. Ellen, eu vou partir da vida prática, porque nós temos que fazer um enfrentamento da vida prática, porque se nós não derrubarmos essas reformas, nós estamos falando das próximas gerações, que virão no mundo muito mais precarizado, que virão em condições que nós ainda não imaginamos, porque o que nós estamos vivendo, nós não vivemos antes na nossa história de vida. E no debate vamos fazer essa discussão do modelo de sindicalismo, modelo único, aquilo que nós herdamos da estrutura Vargas, o financiamento dos sindicatos, é um bom debate para a gente fazer. Mas eu quero lembrar algumas questões. Primeiro, que nós estamos vindo de um dos piores balanços de negociações coletivas de quem é organizado. O Diese fez um levantamento, faz anualmente, foi a pior negociação do último período. Os principais fundamentos da organização sindical e das relações de trabalho que nós conhecemos estão em xeque nesse momento com as reformas que nós estamos enfrentando. Há disputas entre as esferas, o judiciário, STJ decide uma coisa, STF decide uma coisa, confronto entre o legislativo e a justiça do trabalho. Quero lembrar do cancelamento de 50% da dotação orçamentária da Justiça do Trabalho e 90% do investimento na Justiça do Trabalho, sob a justificativa de que a Justiça do Trabalho defende trabalhador e que, portanto, é condescendente com o trabalhador na fala do relator do orçamento. O STF julgou recentemente inconstitucional a greve da polícia e demais servidores da segurança pública. Esse julgamento não aconteceu agora por acaso. Da mesma forma, julgou por fazer o desconto da greve dos servidores públicos, que ainda não tem decisão transitada e julgada, mas essa decisão ocorreu na hora que nós fazíamos o enfrentamento à PEC 55, a PEC 241 do congelamento de investimentos, suspendeu a garantia da ultratividade dos acordos. Conversa com a Valéria depois do Simpro aqui para a gente entender o que é uma categoria que termina um acordo coletivo e não tem outro. E como é que fica o trabalhador, como é que fica a direção, como é que fica esse processo de trabalho se você não tem a garantia de acordos até a constituição de novos acordos. O STF reconheceu, me dói profundamente, a constitucionalidade de convênios com o Estado, PPP, parcerias público-privadas, organizações sociais. Nós estamos diante da possibilidade da maior privatização de serviços públicos que nós já vivemos na nossa história. O STF entendeu que o Estado não é responsável por dívida trabalhista de empresa terceirizada, contratada pelo Estado. Falávamos de manhã um pouco da terceirização e vai ter uma mesa que vai debater isso. Estabeleceu ser inconstitucional exigir de empregados não sindicalizados a contribuição assistencial, mas a gente não debate o financiamento do Sistema S. A gente não debate o financiamento dos patrões. A gente não debate o financiamento do empresariado, mas a gente debate o financiamento da organização sindical. Então, a reforma trabalhista, ela ficou pela grande imprensa
e talvez por alguns de nós, restrita ao debate de imposto sindical e de taxa assistencial. Vamos debater tudo? Vamos debater como é que o Sistema S gasta o dinheiro público? Porque no caso do Sistema S o dinheiro é público. Vamos debater quem é que pagou aqueles lindos patos amarelos que estavam lá em Brasília, porque alguém pagou aquele pato amarelo. Vamos debater quem é que... Porque para fazer um pato daquele, para encher o pato daquele, alguém pagou a conta. Vamos pagar a conta dos bonequinhos que ficaram circulando aí com alusão a presidiário? Alguém pagou essa conta. Então, a gente não debate o financiamento do lado de lá, mas quer criminalizar o financiamento do lado de cá. Esse é um debate interessante para que a gente possa fazer. A pejotização do trabalhador através do trabalho temporário, terceirização e trabalho autônomo em 10 minutos, que inclusive meu tempo já se esgotou. É impossível explicar isso para a juventude que está aqui, mas à tarde vai ter uma mesa sobre isso. E a redução do papel do Estado e a restrição da justiça do trabalho. A negociação prevalecer sobre a legislação hoje quer dizer o patrão, o empresariado ter a autonomia e a flexibilidade de fazer tudo. E quer dizer retirar desse trabalhador a ideia da proteção institucional que nós temos nesse momento, vinda do Estado e vinda dos sindicatos. Sindicato, pessoal, bem ou mal, gosta ou não, é o instrumento coletivo que nós temos. Se ele não está adequado, façamos com que ele se torne adequado às nossas lutas. Nós tivemos um período que se contrapõe a essa ideia do sindicalismo de resultados, muita gente que morreu e fez luta pelo sindicalismo reivindicatório. As pessoas, nem todas se enquadraram no modelo de sindicato único. E nós vivemos na virada do fim da ditadura militar para a redemocratização, um processo importante de questionamento a esse modelo de sindicato único financiado por dentro do Estado, do sindicalismo novo que nós viemos aqui. Ora, é importante de nós resgatarmos esse processo, mas a questão é que nesse momento nós precisamos fazer um enfrentamento que depois a gente discute as estruturas dos nossos sindicatos. Mas eles precisam ser fortalecidos, porque o que nós estamos enfrentando é uma campanha cotidiana de desqualificação da organização sindical. E a ideia de que você individualmente vai fazer a negociação das suas condições de trabalho. A inversão da lógica que a reforma trabalhista traz, que você tem um patamar mínimo de leis, para agora você ter o acordo individual prevalecendo sobre a legislação, é algo nefasto, é algo que vai destruir a nossa organização coletiva e quando nós nos dermos conta, nós levaremos décadas para resgatar aquilo que nós já havíamos construído. Para finalizar, eu quero lembrar o que nós estamos enfrentando, de forma muito sintética. Nós não estamos enfrentando somente um Congresso corrupto, nós estamos enfrentando um judiciário, nós estamos enfrentando uma mídia, um empresariado que, lamentavelmente, a elite brasileira não tem projeto para o país, ela é subserviente ao capital financeiro internacional, então ela não se importa em vender a Petrobras, em vender nossas riquezas, em vender o pré-sal, ela não se importa em privatizar tudo. Um legislativo corrupto, que foi eleito pelo poder econômico. É só isso que nós estamos enfrentando ao mesmo tempo. E para realmente finalizar, eu queria explicar para vocês duas coisas, das quais a CUT e outras centrais falam, e didaticamente é importante dizer. Uma presidenta ou um presidente que é retirado do local onde ele foi eleito por 54 milhões de votos no caso, sem ter cometido crime de responsabilidade, que é o que seja impeachment, não pode ser normal. Eu não posso concordar porque eu gosto ou não da Dilma, pela cor do cabelo dela, ou pelo partido que ela representa. Não é normal. Isso é uma ruptura democrática. O Temer é hoje um governo ilegítimo, porque ele está lá, porque ele se comprometeu com esta pauta que nós estamos debatendo aqui. Ele só é presidente da República ilegitimamente porque ele disse: aprova a reforma da Previdência, aprova a reforma trabalhista, congela os investimentos por 20 anos, privatizo tudo, faço tudo o que vocês quiserem para o capital financeiro internacional. É por isso que ele é presidente. Ele é um presidente ilegítimo. Por isso é que nós dissemos nas nossas saudações o fora Temer. Então eu queria primeiro trazer essa explicação. E quero trazer a explicação nossa dos diretas já. Concordo plenamente. É um legislativo viciado,
corrupto, que não tem legitimidade de votar essas reformas e nem tem legitimidade de dar continuidade. Mas nós estamos diante de um golpe dentro do golpe. O Temer, com a sua impopularidade e a sua incapacidade de concluir as reformas num curto prazo, não serve mais a eles. Então, a substituição dele por outro, que dê continuidade às reformas, é o que está em jogo nesse momento. Por isso, nós e tantas outras organizações lançamos ontem uma frente nacional pelas diretas já. É exatamente na tentativa de fazer essa disputa da conjuntura que nós não tenhamos um golpe dentro do golpe, porque coloca outra pessoa que aí que pode ter as condições de fazer a votação das reformas que até agora nós impedimos de fazê-la. Então, quero deixar o convite para a paralisação e a greve geral do dia 30. Dia 30 é parar. Acho que esse é um bom desafio para o debate. Não é a gente marcar um ato e ir para a rua com a nossa placa. Marcar o ato e ir para a rua com a nossa placa é importante. Mas é o dia de parar. Parar essa universidade, parar os nossos postos de trabalho, parar a escola, parar a metalurgia, parar os rodoviários, parar tudo e fazer a maior greve geral, maior do que a do dia 28. Porque se ela for menor, ela dará condições para um avanço de reformas. Então, dia 30 de junho precisa ser ainda maior do que aquilo que nós fizemos no dia 28. Desculpa, vocês sabem que sindicalista não é uma pessoa que atenta bem a horários. Sindicalista, professora, aí vocês correm risco duplo. Quero agradecer a oportunidade do debate e terminar com a nossa palavra de ordem, que é fora Temer, direta já, nenhum direito a menos. Agradecemos a participação da representante da Central Única dos Trabalhadores e passamos a palavra para o senhor Cláudio Ferreira, da Central dos Ferreira dos Santos, da Central dos Sindicatos Brasileiros, especialista em ergonomia pela UFMG, graduado em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda, técnico de Segurança do Trabalho, Segurança Empresarial e técnico de Auditoria Geral. Com a palavra, Cláudio Ferreira dos Santos. Ellen Beatriz, para não quebrar o protocolo, vou também. Só não quero que meu companheiro siga, né? Faça aqui também. Bom dia a todos, né? Na minha terra, Belo Horizonte, o bom dia é quando a gente realmente senta, né? Almoça, e a boa noite é quando a gente está na cama também, né? Nas palavras. Mas eu estou muito feliz e honrado por participar de uma mesa tão seleta, tendo em vista que nessa mesa teve pessoas que realmente nos ajudaram a todo o nosso processo de luta, né, enquanto categoria diferenciada, e acompanha nosso trabalho, e a gente fica feliz de estar debatendo de uma posição até humilde, porque debater com tantas feras nessa mesa, ou colocar um posicionamento nosso, seria até falar no vazio, né? Mas, porém, meu nome é Cláudio, sou conhecido como Cláudio Cacau. Nós estamos aí, eu nasci numa casa de 3 cômodos. Meu pai era eletricitário, minha mãe é trabalhadora rural, todos os dois do sindicato. E nós crescemos nesse movimento. E eu tinha feito aqui um belo debate sobre esse tema, e só não rasguei porque eu tenho que lembrar algumas coisinhas, mas me fez refletir. O meu sobrinho, ele está com aproximadamente 24 anos, e nós fomos criados na luta do trabalhador. E quando eu fui conversar com ele, estudante de direito, eu fiquei chocado com o que eu ouvi dele, né? Sem contar as correspondências que nós recebemos, que ele recebe na casa dele, eu praticamente o criei, de cartas e cartas e cartas neoliberais, de deputados que estão precarizando os nossos direitos. E eu sentei nesse dia para conversar com ele, e eu não tive nem como tentar desconstruir, porque a
a massividade aí das informações em torno dos nossos jovens faz com que, para que a gente desconstrua, nós temos que desconstruir o Brasil, implodir tudo para construir, né, uma nova geração que possa pelo menos peneirar as questões trabalhistas, sindicais e as relações de trabalho. Então, a gente fica perguntando qual é o caminho. O único caminho que nós entendemos é a mobilização popular. Não existe outro caminho. Não existe outro caminho que não for a questão da pessoa, nem é do trabalhador. Da pessoa sair daquele papel de conforto e realmente reivindicar seus direitos. Não existe outra alternativa. E aí falar sobre negociado e legislado, eu só tenho que me ater só a dois setores que as pessoas que me antecederam já disseram tudo, mas o governo e o empresariado a gente não pode deixar de falar. Eu participei de um debate há algum tempo atrás que dizia o seguinte: o que você prefere? Você prefere saúde? Você prefere educação? Você prefere habitação? E há mais de 10 anos atrás eu falei assim: não, eu não prefiro nada disso. Eu prefiro olhar na cara da pessoa e não ver ela cabisbaixa, sem ter rumo. E quando eu comecei a observar as pessoas andando naquela época, de cabisbaixa, então eu perguntei para ela assim: mas por que você está assim? Ela dizia assim: porque eu estou desempregado. Para mim não é saúde, não é educação, não é cultura que faz o ser humano ter dignidade, mas sim o emprego. O emprego dá dignidade. E hoje eu estou convencido cada vez mais que, acabando com o nosso emprego, não estou falando nem a diferenciação filosófica de emprego, de trabalho, de atividade, nós vamos ter o que todos falaram: 160 milhões de desempregados, 160 milhões de cabisbaixos, de desesperados, sem saber o que vai acontecer, nem para que a mudança dos nossos filhos possa ser revertidas. Isso que é o mais preocupante. E aí, quando a gente não tem emprego, por que nós temos que falar de direitos? Nós não temos direito. E mesmo o que está sendo colocado, o fim do emprego, ainda se discute a questão dos direitos, do fim dos direitos, 13º, né? Plano de saúde, cesta básica. Gente, com essa reforma, nós não temos que falar nem mais de direitos. Nós temos que tentar reaver os empregos, reaver o trabalho e todas as suas filosofias, a atividade, as outras questões acadêmicas. E aí, como tem 5 minutos, eu queria falar dessa questão do governo, mais afundamente, mas eu quero falar um caso que foi publicado na revista, nós demos uma opinião na revista nacional, um caso do auditor fiscal, que foi fiscalizar uma construção civil, e ele foi fiscalizar porque houve uma morte de um trabalhador que pisou numa tábua frágil e caiu num fosso do elevador de 8 metros de profundidade. Está na revista CIP, desse mês, sobre a terceirização. E lá diz, ele já no seu 30, 40 autos de infração para fazer, chegou para o dono da obra e disse: aqui, ó, eu vou te dar 40 frações aqui. O dono da obra para mim chegou para ele e falou assim: não, para mim não. O trabalhador caiu e faleceu, né? Vai lá entregar esses autos de infração lá no hospital para a viúva. Não é por quê? Porque a viúva foi contratada
para tocar a obra. E o falecido foi o trabalhador o marido dela, que foi contratado para executar o serviço. Isso para mim, quando eu li, é um resumo da questão toda, do que vai acontecer conosco. Então, como falar de direitos, deveres, indenizações e tudo que nós estamos falando, se essa situação real acontece, está acontecendo, e a quem vamos recorrer? No mesmo tempo que o controle sindical através das cartas sindicais, nos impede de muitas coisas, né? A interferência, dizem que a interferência do Estado não pode interferir nas organizações sindicais do Estado, mas ao mesmo tempo, né, o modelo aí, acabei que eu esqueci o óculos, e a gente está ficando velho, não está conseguindo ler direito, né, para lembrar, né, e ao mesmo tempo os sindicatos sem poder de negociação. Mas tem 5 minutos, eu acho que... E aí, para completar esse caso, né, desse controle social, os sindicatos sem poder de negociação. E ainda mais as categorias diferenciadas, né? O CSB representa 60 e 80 sindicatos que estão filiados à Central dos Sindicatos Brasileiros, mais um pouco. E nós temos uma grande parcela de categorias diferenciadas. Estão presentes em todos os setores. Movimentação de carga, nosso técnico de segurança do trabalho, né? Qual é o poder? Com essa legislado sobre negociado, tem um sindicato combativo pela sua classe, com o poder de uma empresa que ainda negocia com as categorias diferenciadas e depois ainda vai lá na categoria do trabalhador e tenta fazer um mesmo acordo ou um acordo diferente para minar o acordo dos sindicatos das categorias diferenciadas. Isso é a realidade. Aí vamos estender. O empresariado, para finalizar, os 5 minutos, diz, quer. Se não quer, tem muita gente querendo. Nós já ouvimos essa expressão há muito tempo, né? Quer. Se não quer, tem muita gente querendo. Isso que nós vamos ouvir mais ainda. E aí o trabalhador tem que sustentar a família, tem que pagar a escola, a faculdade, não se envolve em questões sindicais, é massacrado pela mídia que sindicato só está querendo receber o imposto sindical, e mamar, né, e viajar, né? E esquece de que nós temos que combater os excessos, combater os erros. É isso que nós temos que fazer. Quando fala que o coronel da polícia militar, que trabalhou durante 40 anos, fazendo não é a defesa da polícia militar, mas isso foi dito pelo presidente da comissão, que diz que ele não pode bater a sua bolinha depois de 30 anos de trabalho, tomando tiro, etc. Eu não vou nem defender os policiais, porque nós estamos em pé de guerra sobre isso. Que as filhas dos generais não podem receber o benefício porque elas não querem casar para conseguir o direito. E que os prefeitos aí dos municípios deixam de pagar o INSS e só depois de 8 a 10 anos que começa a iniciar o processo de improbidade administrativa, quando os bancos começam a ser os maiores devedores da Previdência, e a gente está fazendo o contrário, a gente está debatendo os direitos. Nós temos que começar a debater os excessos. Quando a gente começa a debater os excessos, as distorções, nós começamos a tentar garantir o mínimo que é a CLT. A CLT é o mínimo. E dentro desse mínimo, nós estamos debatendo esse mínimo. Não estamos debatendo os excessos. Que cenário é esse? Qual é o futuro? O futuro está
na cultura trabalhista, na cultura sindical e na cultura da prevenção. Esse é o recado que eu deixo para todos aqui. E no dia 30 de junho estaremos, pelo menos incentivando o meu sobrinho a estar conosco, trincheirado, e conhecer realmente a situação da classe trabalhadora no Brasil. Muito obrigado.